conhecer o teu coração, ó amado, deitar nos teus braços de amor e viver pra ti, Senhor, e me render e me prostrar à tua glória. Eu quero conhecer o teu coração, ó amado, deitar nos teus braços de amor e viver pra ti, Senhor, e me render e me prostrar à tua glória. Digna és tu, Cordeiro, digna és tu, Cordeiro, que foi morto e venceu, e a noiva resgatada, preparada já está. Quero ver a tua face e entrar na intimidade, me vestir com vestes limpas, só pra te agradar. Capítulo 5, versículo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu estava meditando na palavra e pedindo a Deus, direcionamento do que falar hoje aqui, nessa oportunidade. E aí, diante de tudo que temos vivido nos dias de hoje, diante de tudo que nós temos visto, de toda essa movimentação que o mundo tem passado, o Espírito Santo ministrou meu coração. Leandro, diga para a igreja que eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus que ainda faz milagres. Que para mim não existem
possibilidades. Eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. E a igreja, ela não se move por aquilo que ela vê. A igreja se move por aquilo que ela crê. Nós não nos movemos pela condição atual do mundo. Nós nos movemos devido à palavra daquele que nos chamou, daquele que é o nosso Senhor, que opera milagres, que opera sinais e maravilhas. Assim como operou no passado, Ele ainda opera hoje. Sabe? Só que é necessário sabermos se Ele está em tudo que fazemos. Sabe? Porque para começar a fazer algo na vida de Pedro, para começar a operar esse milagre na vida de Pedro, primeiro ele teve que entrar no barco. Porque até então ele não estava no barco de Pedro. Tudo que Pedro estava fazendo ainda sozinho, sem que Jesus estivesse no seu barco, sem que Jesus estivesse entrado na sua vida. E às vezes nós queremos experimentar algo, mas Ele não está no nosso barco. Às vezes achamos que está, mas não está. Sabe? Às vezes fazemos aquilo que queremos, da forma que queremos, sem direção, sem uma palavra, sabe, que nos dá direção, que nos encaminha. Mas o Senhor quer entrar no nosso barco. Ele quer mudar, sabe, às vezes a direção que estamos tomando. E o mais interessante é que às vezes nós achamos que Ele perdeu o controle de coisas na nossa vida. Às vezes nós achamos que Ele não está nos vendo, não está vendo as situações difíceis que estamos passando, sabe? Mas como Ele vai perder o controle? É igual eu sempre falo, às vezes nós oramos para que Deus tome o controle de algo, mas como Ele pode tomar o controle se Ele nunca perdeu o controle de nada? Nós servimos a um Deus que não perde o controle de nada, sabe? Pedro, ele tinha passado a noite toda tentando pescar e não conseguiu apanhar nada. E aí ele chega na praia e Jesus vai e tem toda aquela situação dele pregar e pedir para entrar no barco de Pedro. Só que tem um detalhe: ele já tinha visto tudo. Porque a palavra fala: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos juntos do lago. Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo. Não importa o que você esteja passando, Jesus está vendo tudo. Não importa qual seja a sua atual condição, Jesus está vendo tudo. Não importa como esteja a sua casa, Jesus está vendo tudo. Não importa quais sejam as perdas que você esteja passando, Jesus está vendo tudo. Sabe? Era necessário que Pedro passasse pelo que passou, para que Jesus entrasse na história dele. Se quisermos viver um evangelho vivo, eficaz e sobrenatural, precisamos deixar que Cristo entre no nosso barco e tome todos os espaços. Sabe? Antes eu vivia da forma que eu queria, eu fazia tudo o que eu queria, só que agora não é mais assim. Agora, tudo que eu faço direcionado por Ele, eu faço movido por Ele. Tudo que é meu agora é dele. O barco que era meu agora também pertence a Ele. É Ele quem dá direção. Não tomo mais as atitudes
pautadas apenas naquilo que eu acho que deve ser, mas eu agora sou direcionado por Cristo. Porque Ele entrou na minha vida, Ele entrou na minha história. Eu tive um encontro com Ele, eu fui alcançado por Ele. Sabe? Não importa como eu tenha sido alcançado, importa que eu fui alcançado. E nada acontece por um acaso. Esse encontro já estava marcado. As dificuldades que Pedro passou, ele tinha que passar para que esse encontro acontecesse. Sabe? Então, mais uma vez eu digo, ele não perdeu o controle de nada. Interessante é que Pedro não tem nenhum tipo de atitude contrária, sabe? Ele não tinha nenhuma intimidade com Jesus. Mas no momento em que Jesus fez aquele pedido, ele automaticamente deixou. Vai, pode pegar. Fica à vontade, entra, toma todos os espaços, é teu. Pode usar. Sabe? Às vezes, nós precisamos chamar o Senhor para o nosso barco. Nós preferimos ficar sozinhos. Às vezes nós passamos situações mais difíceis ainda, porque não tomamos a atitude de entregar o barco na mão dele, de deixar que ele entre, de chamá-lo, de convidá-lo. É seu, entra, toma posse. Sabe? Se quisermos viver o Evangelho vivo, eficaz e sobrenatural, precisamos sair do raso. Nós vamos lá agora no versículo 4, que diz assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Ou seja, Pedro, eu tenho algo para fazer na sua vida, mas no lugar que você está não tem como fazer. Eu preciso te tirar do raso, eu preciso te levar para um lugar de profundidade. Para que você experimente o milagre, é preciso que você esteja num lugar de profundidade. Eu preciso te movimentar, eu preciso te tirar da inércia, eu preciso te tirar do seu lugar de acomodação e te levar para um lugar de profundidade, onde eu possa agir, onde você possa experimentar coisas maiores, sabe? Um lugar propício para o milagre acontecer não é no raso, é no fundo. Então, no lugar que você está não tem peixe, no lugar que você está não funciona. Então eu preciso te tirar daqui, te levar para onde tem peixe. Sabe? Quem vive no raso não experimenta milagres. Então, se eu quero experimentar milagres, se eu quero viver algo em Cristo, eu preciso buscar esse lugar de profundidade nele. Eu preciso me movimentar. Eu preciso sair do meu lugar de acomodação, sabe? Viver no raso é viver um evangelho infrutífero. E era isso que estava acontecendo com Pedro. A pesca foi infrutífera, não rendeu bons frutos. Mas a partir do momento em que ele se movimentou e obedeceu à voz do Senhor, a pesca foi maravilhosa. Porque ele estava direcionado por uma palavra. E ele entendeu que ele precisava sair do seu lugar de acomodação. Ele entendeu que ele precisava ir para um lugar onde Cristo tinha direcionado para ele. E quando somos direcionados por Cristo, não tem como ser diferente. Nós vamos experimentar milagres. Nós vamos viver o sobrenatural. Nós vamos sair da nossa vida natural e pequena para viver algo muito maior que Ele tem preparado para mim e para você. Sabe? Viver no raso é lavar as redes, é desistir, é aceitar a derrota, é entregar os pontos. Sabe? Porque até então ele não tinha intimidade, então ele não podia ouvir a voz do Senhor. E aí eu desisto, sabe? Eu entrego os pontos, eu não quero mais. Eu chuto o balde.
Quando eu vivo no raso, eu não enxergo lá na frente. Eu enxergo só até onde a minha vista alcança. Mas quando eu vivo num lugar de profundidade, eu sei que é pela eternidade. Eu não vivo por algo que perece, eu vivo por algo que é eterno. Então a minha visão vai além da minha vida nessa terra. Eu enxergo a Cristo na eternidade. Então eu não entrego os pontos nunca. Sabe? E é esse lugar que nós precisamos encontrar em Cristo. E agora que saiu do raso, o que para Pedro era o fim de uma pesca que não deu certo, em Cristo se torna algo muito maior. Ele saiu para pegar peixes. Ele saiu para exercer a sua profissão. Ele saiu para trabalhar num dia comum, como outro qualquer. Mas quem encontra com o Senhor nunca mais tem uma vida comum. Quem encontra com o Senhor nunca mais faz o que quer. Nunca mais trabalha só para si mesmo, mas agora ele trabalha para um reino que é muito maior do que a sua vida, do que as suas necessidades, do que a necessidade de se sustentar, de se manter. Agora ele precisa trabalhar para o reino. Sabe? As prioridades de Pedro mudaram naquele momento. Antes ele precisava só sobreviver. Agora ele tem uma vida que é eterna. Alguém que precisava trabalhar para sustentar uma vida que perece no túmulo, agora tem uma vida que passa para a eternidade. Não é mais sobre o seu sustento na terra, é sobre ser usado para que outros também experimentem aquilo que ele experimentou. Agora o foco dele não é mais peixes, agora o foco dele são homens, são vidas, são outros. Outros precisam viver o mesmo que ele passou a viver naquele momento, sabe? Aleluia. Porque os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Às vezes nós batemos cabeça, nós erramos a direção, porque insistimos em caminhar pelos nossos caminhos, por caminhos que nós mesmos traçamos, e não caminhamos pelos caminhos dele, que são mais altos. E quando eu caminho pelos caminhos dele, que são mais altos, eu não erro a direção. Sabe? Eu sou direcionado por ele, eu sou enviado por ele, eu sou sustentado por ele, eu sou mantido por ele. Ele provê a minha vida e nada falta, porque ele é o meu Senhor. Porque agora eu não ando para onde eu quero, eu não vou para onde eu quero, eu não faço o que eu quero, eu sou direcionado por ele. E quando eu me envolvo com ele, quando eu me envolvo com as coisas dele, quando eu priorizo o reino, ele se envolve com tudo que é meu. Ele cuida de tudo que é meu. Sabe, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Pedro, a partir de agora, pesca e demais coisas, barco e demais coisas, agora eu cuido de você, porque você me priorizou. Sabe, Cristo sempre vai superar nossas expectativas. Sempre vai superar nossas expectativas. Se quisermos viver esse evangelho vivo, eficaz e sobrenatural, precisamos agir, precisamos nos mover, precisamos obedecer. Sabe? Mestre, eu já trabalhei a noite toda, já lavei as redes, mas se o Senhor está me dando uma ordem, liberando uma palavra, eu vou quantas vezes for necessário, não importa para onde me envie, eu vou. Eu agora me movo por uma palavra, eu me movo pela palavra, é a palavra que me direciona,
É a palavra que diz para onde eu vou. É a palavra que diz o que eu faço. Eu não vou mais para onde eu quero. Eu não faço mais o que eu quero. Eu não me mando mais. Eu não me comando mais. Eu sou comandado pela palavra. Então, se o Senhor está mandando, não importa se eu já fui frustrado ali. Eu vou voltar lá de novo. Eu não estou vendo nada naquele lugar, mas se o Senhor mandou, tem algo ali. Eu vou, porque eu sei que o Senhor tem um plano, tem um projeto. Eu sei. Eu não vejo solução para os meus problemas, eu não vejo solução para minha família, eu não vejo solução para minha casa, sabe? Mas eu sei que o Senhor tem uma palavra de vida, uma palavra de vitória, e no momento certo algo vai acontecer, porque eu vivo direcionado pelo Senhor. Eu não vivo de acordo com as coisas que acontecem ao meu redor. Sabe? Eu vivo direcionado por essa palavra, porque o Senhor é a palavra. É o verbo vivo que desceu do céu. Eu agora vivo direcionado. Sabe? Precisamos viver direcionados pela palavra. Às vezes dá errado para dar certo. Sabe? Se Pedro tivesse tido uma pesca incrível, maravilhosa, talvez ele tivesse recolhido os peixes, tivesse ido para casa. Mas precisava dar errado para dar certo. Às vezes tem algo que está dando errado na nossa vida, que é para dar certo, porque nós estamos fazendo escolhas erradas. Sabe? Às vezes nós perdemos coisas que já não nos pertenciam mais. Às vezes nós estamos fazendo coisas que já não deveríamos mais estar fazendo. Às vezes nos envolvemos em projetos que nos atrapalham de viver aquilo que Cristo tem para a nossa vida. Então Ele nos arranca, Ele permite que dê errado, que é para poder dar certo lá na frente. Às vezes nós estamos nos relacionando com pessoas que já não deveríamos mais estar nos relacionando. Às vezes nós achamos que estamos perdendo algo, mas é porque aquilo não nos pertencia. Aquilo atrapalhava de algo novo acontecer na nossa vida, de acontecer aquilo que o Senhor quer que aconteça, de vivermos os seus planos, de vivermos os sonhos que Ele tem para nós, os projetos que Ele tem para nós. Então Ele nos arranca aquilo que nós achamos ser nosso, sabe? Para nos dar algo muito mais excelente, para nos fazer viver algo muito mais excelente, que vai muito além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, pelo poder que opera nele e através dele. Então ele não foi frustrado na pesca. A pesca apenas apontou ele para o destino certo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Apenas obedecer, sabe? Precisamos obedecer. Precisamos obedecer, precisamos obedecer, precisamos obedecer, precisamos crer, precisamos acreditar que tudo coopera para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem, daqueles que o amam. Eu não vivo mais uma vez, pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. E nós achamos que o Senhor nos abandonou por qualquer coisa, sabe? Por um desemprego, porque algo deu errado. Não importa o que dê errado, não importa se eu esteja desempregado, não importa qual é o problema que eu esteja passando. Eu sei que Ele vive, que no momento certo Ele virá ao meu socorro. Não importa se a pesca não tenha sido frutífera, não tenha tido sucesso. De manhã Ele aparece e entra no barco. De manhã Ele aparece e entra no barco. Sabe? Cristo podia trazer os peixes até o raso? Podia. Ele podia levar o peixe até para a terra, se fosse necessário.
Mas ele queria que Pedro experimentasse algo novo, sabe? Ele queria que Pedro experimentasse um novo nível de obediência, um novo nível de milagres. Ele queria movimentar Pedro. Então, o que eu entendo com isso? Às vezes nós ficamos pedindo, mas não fazemos a nossa parte, não fazemos nada, sabe, para que algo aconteça na nossa vida. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos nos movimentar para que Ele faça então a parte dele. Aquilo que é possível é comigo, aquilo que é impossível é com Ele. Existem coisas que nós temos que fazer, existem movimentos que nós temos que fazer, existem lugares que nós temos que ir, para que Ele opere aquilo que Ele quer operar através de nós. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu tenha uma vida de intimidade, de ouvir a sua voz, sabe? E esse lugar de intimidade também eu só consigo alcançar em profundidade. Quando eu vivo uma vida de profundidade, quando eu saio do raso, os meus ouvidos começam a ouvir a sua voz bem audível. Quando eu leio a palavra, elas saltam aos meus olhos. Eu entendo tudo o que Ele fala. Eu entendo quais são as suas direções para a minha vida. Sabe? Mas para isso eu preciso tirar o meu barco do raso. Se quisermos viver esse evangelho vivo, eficaz e sobrenatural, temos que viver direcionados pela palavra. Versículo 5. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta palavra lançarei as redes. Pedro não agiu por impulso, sabe? Pedro não agiu por uma emoção, porque era impossível. Ele conhecia a pesca, ele era profissional naquilo, ele vivia daquilo. Ele sabia que de forma natural nada ia acontecer. Ele sabia disso. Que se fosse algo natural, ele ia voltar lá e ia novamente se frustrar. Mas ele decidiu obedecer. Ele decidiu obedecer aquela palavra. Ele decidiu acreditar naquela palavra. Ele se moveu por uma palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E se eu vivo direcionado por essa palavra, não tem como dar errado. E quando dá errado é para dar certo. Se quisermos viver esse evangelho vivo, eficaz e sobrenatural, precisamos ser pacientes, perseverantes. Sabe, Jesus já sabia que Pedro não tinha pego nada. Jesus conhece a eternidade. Ele te conhece antes do ventre da sua mãe. Ele me conhece antes do ventre da minha mãe. Ele já sabe o que vai ser da nossa vida lá na frente. Nós temos uma visão limitada, mas Ele enxerga a eternidade. Ele sabe o momento certo de nos encontrar. Ele sabe o momento certo de fazer algo novo acontecer na nossa vida. Só precisamos ser perseverantes. Sabe? Tem um tempo certo para Ele entrar na história. Tem um tempo certo para Ele fazer o que Ele quer fazer. Tem um tempo certo para Jesus começar a movimentar a minha vida, a tua vida. Tem um momento certo para Ele operar milagres. Não é no tempo que eu quero, não é no tempo que eu acho que Ele tem que fazer. É quando Ele quer fazer. É no tempo que Ele acha que tem que acontecer, que deve acontecer. Sabe? O Senhor tem um tempo determinado para tudo na nossa vida. Eu digo isso por mim mesmo. Quantas vezes eu achei que eu não poderia nunca mais viver isso que estou vivendo. Mas o Senhor tinha algo lá na frente.
Você pode pensar que acabou, você pode pensar que é o fim, você pode estar lavando as redes, mas você vai ter que voltar para o mar e lançá-las de novo, porque eu vou fazer com que você experimente uma pesca maravilhosa. Sabe? Só creia, só permaneça, só persevere, só não desista. Persista, insista, prossiga. O Senhor vai fazer. E se Ele não fizer, amém. Eu não vivo por aquilo que Ele faz, eu vivo por aquilo que Ele é. Eu não vivo pelo que Ele pode me dar, eu vivo pelo que Ele já me deu. Porque o que Ele tinha que nos dar, Ele já deu naquela cruz. Ele nos deu salvação, vida eterna, libertação. Ele nos deu um acesso à eternidade. Uma eternidade de vida, e vida em abundância, não uma vida que termina no túmulo, no caixão. Nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mas agora com Ele nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros. Isso é muito maior do que qualquer coisa que eu e você possamos conquistar nessa terra. Homens que se movem por dinheiro, que se movem por coisas, um dia vão perecer, e o que importa é o fim das coisas. Eles podem experimentar uma vida de abundância, ter milhões e bilhões, mas um dia eles morrerão, e nós também. E aí é que nós vamos ver, o que importa é o que nós temos guardado para o que é eterno. Porque por mais dinheiro que os homens tenham, não podem pagar. Não podem pagar, não podem. O preço já foi pago por Cristo naquela cruz, sabe? E nós temos acesso a isso. É por isso que eu vivo, é por isso, é isso que me move, é isso que me faz voltar para o mar e lançar a rede de novo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Não importa o que você já tenha experimentado, quantos peixes já tenha apanhado, no tempo certo sua pesca será maravilhosa. Sabe, não importa o que você já tenha vivido sem Ele. Não importa como tenha sido a sua vida sem Cristo. O que eu sei é que com Ele é muito melhor, com Ele é muito maior. Se quisermos ver esse evangelho vivo, eficaz e sobrenatural, precisamos entender que o que Cristo faz em nós não é sobre nós, mas através de nós. Lá no 6 e 7 diz assim: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. As pessoas ao nosso redor precisam comer do que comemos. As pessoas ao nosso redor precisam beber do que bebemos. As pessoas ao nosso redor precisam experimentar do que experimentamos. É para isso que fomos chamados. Nós fomos chamados para dividir o peixe, para alimentar outros. Sabe? Para apresentar a outros esse Cristo tão maravilhoso, que faz milagres, que opera sinais e maravilhas. As pessoas precisam ver em nós, as pessoas precisam receber de nós. Nós precisamos ser fonte de águas vivas. Não podemos reter aquilo que Ele nos deu, não podemos reter. Não podemos reter só para nós, não podemos vir aqui e apenas receber e voltar. Eu sempre digo isso e vou dizer todas as vezes que eu tiver oportunidade. Ele nos chamou para irmos em nome dEle, sabe? Para dividirmos com outros aquilo que recebemos de graça. De graça você recebeu, então de graça você ofereça aquilo que recebeu. Seja um agente de milagres, sabe? Seja uma voz de salvação, seja uma voz de libertação. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho em todos os lugares, em todas as nações, impondo as mãos e curando enfermos e libertando e salvando. É para isso, esse é o Evangelho.
O Senhor também quer nos abençoar aqui, sim, é lógico que Ele quer. Temos bênçãos para experimentarmos nessa terra? Temos. Mas o propósito é muito maior. É irmos em nome dEle. É anunciarmos o seu Evangelho. E assim também, como já disse aqui, é sermos o João Batista da atualidade, sabe? Anunciando que Ele vai voltar para buscar a sua noiva. E que todo aquele que nele crê será salvo. É esse o Evangelho que nos move. É esse o Evangelho que nós temos que amar. Que nós temos que morrer por essa causa. Sabe? Não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Esse é o Evangelho, sabe? Era isso que estava começando a acontecer na vida de Pedro. Pedro não estava apenas experimentando um milagre de algo natural, de ter uma boa pesca. Ele estava sendo preparado para abrir mão de tudo por algo muito maior. Transformados para transformar, libertos para libertar, fomos salvos para salvar, fomos alcançados para alcançar, fomos pescados para pescar. Não é sobre nós, não é sobre nós, não é sobre peixes, não é sobre barco, é sobre eternidade, é sobre Cristo, é sobre Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Senhor, queremos experimentar pescas maravilhosas. Queremos experimentar pescas maravilhosas. Mas queremos muito mais. Que o Senhor pesque através de nós. Sabe? Usa-nos, Senhor, para pescar. Temos que ter o hábito de dividir o peixe, igreja. Recebemos apenas para nos fartarmos, sabe? Vou levar o meu para casa e já está muito bom. Não. Se quisermos viver esse Evangelho vivo, eficaz e sobrenatural, temos que estar prontos para abandonar o nosso lugar de conforto, abrir mão de nós mesmos. Vamos no versículo 11. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Agora vamos em Mateus. Mateus 14. Que diz assim: aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma? E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Aleluia. Quando nós saímos do nosso lugar de conforto, nós experimentamos milagre. Sabe? Para viver milagres, eu preciso crer que é possível. Eu preciso crer que é possível. Eu preciso crer na palavra que me direciona. Eu preciso crer na palavra que me garante. Era impossível andar sobre as águas, mas Pedro, mais uma vez, ele anda. Por quê? Porque ele crê, porque ele acredita, porque ele se lança. De todos aqueles que estavam ali,
Pedro foi o único que experimentou algo além, sabe? Quanto mais perto, mais intimidade. Quanto mais eu me lanço, mais eu experimento. Quanto mais eu me aproximo, mais eu conheço de quem Ele é. E mais sou conhecido dEle. Ele não tem filhos prediletos, mas Ele tem aqueles que se lançam mais, que deitam no colo, que buscam mais carinho, que buscam mais afago, que querem conhecê-lo mais, que querem se envolver mais profundamente. E para esses, lógico, que existem coisas maiores, experimentarão mais porque estão mais perto. Porque estão mais perto. Temos que entrar em um lugar onde não temos mais lugar, não nos pertencemos mais, é tudo sobre Ele, sabe? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos entender que viver nesse lugar de profundidade não nos isentará de tempestades, dos temporais, das adversidades, mas em nada seremos abalados. Em nada seremos abalados. Porque viver em lugares profundos é viver mergulhados em Cristo. Então, se estamos mergulhados nele, não há tempestade que nos assole. Sabe? Mestre, o mar está bravio. Eles estavam ali com ele. Homens de pouca fé. Vocês estão mergulhados em mim, por que estão temendo? Por que estão temendo? E isso me faz entender também que às vezes é necessário eu buscar em Cristo um lugar de ousadia. Eu preciso exercer essa fé. Eu preciso exercer essa autoridade que há em Cristo e que vivendo nele também está em mim. Porque se eu falar em nome dele, os milagres que ele operou eu também opero. Então eu posso levantar a minha voz e falar: cego, enxergue, mudo, fale, surdo, ouça, aleijado, levante. Eu posso fazer com que pessoas endemoniadas sejam libertas, porque o diabo ele não tem poder. Ele tem um certo poder, mas muito pequeno. Eu não devo temer ao diabo, porque o Deus que eu sirvo é todo poderoso, é onipotente, sabe? Então eu fui chamado para pisar serpentes e escorpiões. Eu fui chamado para, em nome dele, libertar vidas que estão sendo aprisionadas pelo diabo. Eu fui levantado para isso. É para isso que você foi levantado. É para isso que estamos aqui todos os domingos e quartas-feiras, para sermos cheios e sairmos também por aí, enchendo a outros e usando aquilo que aprendemos aqui, que recebemos aqui. Aleluia. Então não importa quais sejam as adversidades, tempestades ou mares bravios, passaremos por cima, caminharemos sobre eles. E aí, se tropeçarmos em algum momento, nós vamos ler Lucas 18, 24 a 30. Lucas 18, já estou terminando, igreja. A 30, que diz assim: Jesus, vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos,
pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Vale a pena largar tudo por Cristo. Não estamos largando tudo por nada, estamos largando tudo por tudo. Sabe? Vale a pena pagar o preço. Vale a pena renunciar ao pecado. Vale a pena dizer não a este mundo perverso que jaz no maligno. Vale a pena ser diferente. Vale a pena estar aqui dia de quarta-feira depois do trabalho. Vale a pena estar aqui aos domingos. Vale a pena cada momento na presença dele. Vale a pena a renúncia. Vale a pena dizer não. Vale a pena, ainda que seja difícil, vale a pena. É possível, nele é possível. Através dele é possível. Não é possível se eu viver sozinho, mas se eu viver com ele, se eu entregar tudo a ele, se eu entregar a minha vida nas mãos dele, é possível. Se eu deixar que ele me direcione, é possível. Se eu viver pela palavra, é possível. Se eu caminhar pelos caminhos dele, que são mais altos, é possível. É possível. Sabe? E quando eu falo dele nos amparar, dele nos socorrer, ele mostra isso ainda para Pedro em Mateus 14, 30, 33. Para terminar. Mateus 14. Do 30 ao 33, que diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Ou seja, ele não é um Deus que está longe, ele é um Deus que está perto. Quando ele começou a afundar, Jesus não veio correndo, prontamente estendeu a mão. Ele não nos desampara, ele cuida de nós em cada detalhe. Não importa se você tenha tropeçado, ele pode estender a mão e te resgatar, e te levantar, e te limpar, e te fazer viver coisas ainda maiores. Os nossos pecados não podem nos separar de Cristo. Pelo contrário, eu preciso viver Cristo para que os meus pecados percam a sua força. Sabe? Errei ontem, venho hoje. Errei hoje, venho amanhã. Errei amanhã, venho depois. Até que eu não erre mais. Até que a minha natureza humana morra e a natureza de Cristo cresça e viva e prevaleça em mim. E era isso que Cristo queria ensinar para Pedro. No final ele fala assim: larga tudo na praia e me segue. Não é sobre a pesca, é sobre algo muito maior. É sobre algo muito maior, que vai muito além das suas expectativas. Vai muito além das nossas expectativas. É sobre vidas, sabe? É sobre pessoas, é sobre almas, é sobre a eternidade. É sobre sermos parte daquilo que Ele está construindo para a eternidade. É sobre sermos uma voz de vida para aqueles que ainda estão mortos. Mais do que pegar peixes, o Senhor queria que Pedro se tornasse quem ele se tornou. E depois de cheio do Espírito Santo, em um sermão, mais de 3.000 almas se converterem ao Senhor. A pesca foi muito mais maravilhosa do que a primeira. A primeira pesca era vazia, por mais que a rede estivesse cheia. Mas a segunda pesca foi transbordante. Ou seja, segunda não, porque tiveram duas.
chamado, o seu propósito. Quando mais de 3.000 almas se converteram, esse era o propósito do Senhor. Era isso que o Senhor Jesus estava enxergando naquela praia. Pedro, hoje você não pesca nada, mas um dia eu te vejo com 3.000 pessoas na rede. E eu vou investir em você. O Senhor quer investir em nós. Amém? Agradeço a oportunidade, pastor. Então, passamos mais um momento juntos aqui na nossa transmissão. E o nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida, seu caminho, de uma forma geral, toda a sua casa e família. E agora vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que o grande e eterno amor de Deus, a graça de Deus Pai e a unção, a consolação do doce Espírito Santo de Deus seja com a tua vida. Deus te abençoe. A paz. Até a próxima.